Olá, queridos amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série especial acerca das 28 crenças fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia. Nós já fizemos 2 vídeos, então, sobre as 2 primeiras crenças. Se você não viu, é importante que você veja, porque cada um desses vídeos, cada um desses temas, são como peças de um quebra-cabeça que vão se encaixando até pintar um quadro mais completo dentro daquilo que nos é possível conhecer acerca de Deus, acerca da sua palavra, que Ele revelou para nós. Então é importante que você tenha esse conhecimento para seguirmos aqui adiante, porque sempre voltaremos em algum tema já estudado para conectar com o tema posterior. Dito isso, que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos então para o nosso tema de hoje. Bom, para iniciar a falar então sobre Deus o Pai, é importante lançarmos aqui uma base, um alicerce acerca de quem Deus Pai é. E segundo o que encontramos nas Escrituras Sagradas, Deus o Pai é revelado como o originador, a fonte de todas as coisas, de tudo que foi criado, criador, mantenedor de tudo que existe. Então, esse é Deus o Pai. Ele também é revelado, traçado nas Escrituras Sagradas como o soberano, ele que está acima de tudo e de todos. Inclusive, há uma cena muito interessante em Daniel, no capítulo 7, que é uma cena de julgamento, onde assenta-se um tribunal, abrem-se livros e tem ali a figura do ancião de dias, que assenta-se para julgar. O interessante dessa cena em Daniel 7 é que esse julgamento é uma boa notícia para os santos, uma boa notícia para os filhos de Deus, porque através desse julgamento, os santos eles serão vindicados, será feito justiça em prol dos santos, como diz lá em Daniel capítulo 7, verso 22. Então nós temos aqui a figura do ancião de dias apontando para Deus Pai, como sentado no trono, como juiz, como soberano também sobre o universo. Além disso, a Bíblia também retrata Deus Pai como compassivo, misericordioso, e também aponta para a existência das mesmas qualidades e poderes que existem no Espírito Santo e no Filho, porque os três são ali parte da Trindade, da divindade, e são iguais entre si, como já foi mencionado no vídeo anterior acerca da Trindade. Por isso que é importante que cada peça para a gente ir encaixando e montando um quadro mais geral no nosso quebra-cabeça. Eu me lembro de uma vez, quando eu era mais novo, que uma pessoa chegou para mim, eu tinha na época mais ou menos ali entre por volta de uns 11 anos, 11, 12 anos, e aí a pessoa me perguntou o seguinte, a pessoa sabia que eu era cristão, né? Sabia que eu ia à igreja, que eu acreditava na Bíblia. E mesmo com essa idade, a pessoa me questionou, era uma pessoa adulta já, dizendo o seguinte: Fernando, eu não consigo entender como é que lá no Antigo Testamento é apresentado ali um quadro, uma imagem de um Deus sanguinário, de um Deus vingativo. E eu fiquei pensando, né, naquela pergunta, porque aquela pessoa me apresentou um contraste entre o Deus do Antigo e do Novo Testamento. Então eu jogo essa pergunta para você, e pensando um pouquinho, e a partir dessa pergunta a gente vai conversar um pouco sobre o que está escrito nesse slide. Será que o Deus do Antigo Testamento e do Novo são diferentes? Será que Deus, o Pai, é o Deus do Antigo Testamento, e aí vem Jesus, que é o do Novo Testamento, e são diferentes? É um perfil diferente? O Deus do Antigo realmente era lá mais sanguinário, como a pessoa me mencionou, e de repente mudou no Novo Testamento, ou Jesus vem, Jesus é diferente, um perfil diferente do Pai. Bom, então existem alguns mitos, né, e existe o que realmente a Bíblia apresenta acerca de Deus. O primeiro deles é essa diferença entre Deus do Antigo e o Deus do Novo Testamento. É o mesmo Deus em ambos os testamentos. Não existe um Deus diferente, é um único Deus. É o mesmo Deus apresentado no Antigo Testamento, é o mesmo também no Novo Testamento. Além disso, muitos enxergam esse Deus Pai, né, Deus Pai, como alguém que está distante, como uma causa primeira ausente. Ok, ele é a fonte, é a origem, mas ele não se envolve, ele não está perto, né, como, por exemplo, faz Jesus, que vem, né, nasce entre nós, vive entre nós, age entre nós. Não, meu Pai, ele existe, ele até é criador, é uma causa inicial de tudo que existe, mas ele é distante, ele não se envolve, ele não se preocupa, ele não age na nossa história, o que por sua vez também é um mito, porque a Bíblia apresenta Deus de outra forma. Apresenta como um ser pessoal e infinitamente gracioso, e que sim, se preocupa conosco nos mínimos detalhes da nossa história. Inclusive, nós vamos ver
tanto no estudo de hoje, quanto no próximo, de maneira especial, em que vamos tratar acerca do Filho, que é a segunda pessoa da divindade, nós vamos ver que Jesus revelou mais plenamente o Pai. O próprio Jesus, em Mateus 6, 25 até o verso 34, é um texto muito bom para você ler, um texto extraordinário. Jesus aponta para o Pai como alguém que se preocupa conosco nos mínimos detalhes, e por isso não precisamos andar ansiosos pela nossa vida, com o que comer, beber, vestir, porque o nosso Pai Celestial sabe do que precisamos e cuida de nós. O que é diferente do que alguns acreditam do Pai como sendo alguém distante, e não é, muito pelo contrário, muito próximo e preocupado com a gente em nosso dia a dia, nos pormenores da nossa vida. Além disso, alguns acham que o Deus do Antigo Testamento, ou Deus Pai, aquele Deus vingativo contido ali na frase olho por olho, dente por dente. Quando, na verdade, a palavra realmente revela a Deus, o nosso Pai, como estando ativamente agindo em nosso favor para a redenção da humanidade. Então é exatamente isso que Deus faz. Ele age ativamente para nos redimir. Quantas vezes a iniciativa foi divina para nos salvar, para nos buscar, para nos resgatar? Foi assim desde o Éden. A iniciativa sempre foi de Deus. Quando o ser humano pecou, lá no Éden, Adão e Eva, nós vemos Deus tomando iniciativa. Cadê vocês? Onde vocês estão? E assim foi ao longo de toda a história do povo de Israel. Deus mandava seus servos, os profetas, para alertar o povo: olha, volta para mim. Chamava a atenção deles, oferecia a eles perdão, restauração, redenção, e sempre foi assim que Deus agiu. Além do mais, alguns pensam que ele é um Deus que exige perfeição e está sempre pronto a punir o menor dos erros, os mínimos detalhes, qualquer escorregão que você der, ele está ali, parece que esperando com um certo prazer sádico para te punir. E não é esse o quadro que a Bíblia apresenta verdadeiramente de Deus. Muito pelo contrário, um Deus amorável, que oferece a outra face, como o próprio Jesus revelou que o Pai é, ao ser exatamente assim, mostrando para nós realmente como o Pai é de fato. Há alguns que veem um nítido contraste entre o Pai e Jesus. Mas, na verdade, as Escrituras apresentam uma unidade perfeita entre o Pai e Jesus. E veremos mais para frente nesse estudo e também no próximo de maneira especial. Inclusive, falando agora sobre unidade, perfeita, especialmente entre a pessoa do Pai e do Filho, a Bíblia apresenta também Jesus como sendo um agente do Pai, como se o Pai agisse de forma prática por meio do Filho. Nós temos, por exemplo, lá em João, no capítulo 1, o famoso prólogo de João falando do Verbo, e depois continuando falando que tudo foi feito por intermédio dele, do Verbo, ok? Sem ele, nada do que foi feito se fez, apontando então para Jesus como um agente ativo do Pai. Por meio dele, o Pai então cria. Deus Pai é o originador e age através do seu Filho. Além do exemplo da criação mencionado no prólogo de João de maneira mais clara, onde Jesus é o agente do Pai na criação, nós temos a realidade do Êxodo, onde também a Bíblia aponta para Cristo como o agente do Pai na libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Então a Bíblia vai nessa direção, onde o Pai sim é a fonte, é o originador, e Cristo, o Filho, é o seu agente ativo. Considerando o perfil do Pai que é apresentado aí no Antigo Testamento, nós vemos aí, em primeiro lugar, um Deus relacional. É um Deus que faz alianças, como fez com Noé, como fez com Abraão. Inclusive, a linguagem da aliança apresenta um tipo de relacionamento que Deus deseja ter conosco. Um relacionamento forte, íntimo, um compromisso mesmo, inquebrável, assim como deve ser o casamento na visão bíblica. Então, é um Deus relacional, um Deus que faz alianças, que se compromete. Inclusive, lá em Deuteronômio, nós temos ali um trechinho do verso aparecendo para você nesse slide. Não é ele, teu pai, que te adquiriu? A Deuteronômio é feito essa afirmação. Deus como um pai que adquiriu o povo para si, para serem seus filhos. E na linguagem da aliança, há vários textos na Bíblia que falam: eu lhes serei por Deus e eles serão por povo, para o meu povo. E outros contextos também de aliança falam: eu lhe serei por pai, ele me será por filho, indicando exatamente o tipo de relacionamento
que Deus deseja ter conosco. Além disso, a Bíblia também apresenta como um Deus protetor, um Deus que é refúgio, um Deus que é justiça para nós. Como vemos ali nas palavras, né, do Salmo 46, verso 1, ele é um socorro bem presente nas tribulações. É alguém com quem sempre podemos contar, que sempre está disponível para nós, nunca nos abandona e nunca nos deixa sozinhos. Ele também é relatado ou retratado pelas Escrituras como um Deus restaurador, misericordioso e fiel. Temos ali, por exemplo, esta citação de um trechinho do verso em que Deus se revela de forma especial a Moisés no Monte Sinai, e ao falar de si mesmo, né, ao se revelar de maneira muito extraordinária e especial para Moisés, ele emite várias palavras, vários termos, e dentre esses termos existem esses aí que estão aparecendo para vocês: grande misericórdia e fidelidade, e muito mais. A Bíblia apresenta então um quadro de um Deus maravilhoso, extraordinário, que nos ama, deseja se relacionar conosco e está à nossa disposição a todo momento. Nós temos aqui, amigos, na tela aparecendo para vocês aí 2 exemplos bíblicos surreais, extraordinários, que devem nos fazer, no mínimo, pensar muito e ser gratos pela graça de Deus que se renova todos os dias para nós. Nós temos aqui o exemplo de Davi. Inclusive, eu abro um parênteses aqui e faço uma pausa nesse momento aqui falando com vocês para falar que aqui no canal nós temos uma série a respeito do episódio mais sombrio da vida de Davi. Aquele episódio em que ele comete adultério, depois comete um assassinato em seguida para tentar encobrir os seus rastros, para tentar esconder a sua culpa. Esse é o episódio mais sombrio da vida de um grande herói, um grande rei do povo de Israel, que talvez seja mais conhecido pela batalha com o gigante Golias. Provavelmente você conheça muito bem essa história. Então, nessa história do período mais sombrio da vida de Davi, que tem aqui no canal, dá uma olhadinha lá, que está quase completa a série. Nós temos muito que aprender refletindo o que aconteceu com Davi e as atitudes que ele tomou, 4 atitudes, né, que ele tomou nessa história. Algumas aprendemos por contrastes e outras aprendemos por exemplo. O que não fazer e o que fazer também, em situações aí com alguma semelhança. Então, nessa história de Davi, nós vemos que Deus é um Deus que está disposto a perdoar. Isso fica muito claro, a graça de Deus fica muito nítida no que aconteceu com Davi. Mesmo Davi tendo errado, da maneira como errou, cometeu adultério seguido de assassinato, ainda assim Davi reconheceu o seu erro, se arrependeu de forma sincera, confiou em Deus na sua justiça, e Deus reconheceu a sinceridade do seu coração e o perdoou. Assim também hoje ele está disposto a perdoar a cada um de nós, não importa o erro que tenhamos cometido. Nós vemos aqui também em Oséias um exemplo extraordinário, mas muito fora da curva, onde o profeta recebe a missão, a incumbência de se casar com uma mulher que era uma meretriz, era uma mulher da vida, infiel. E a mulher trai o profeta Oséias vai lá e tem que novamente buscá-la, resgatá-la novamente para estar com ele. E depois a mulher, mais uma vez, o abandona, e chega um ponto em que Oséias tem que pagar, tem que comprar por ela, pagar pela vida dela para poder resgatá-la e trazer de volta para casa. Que exemplo surreal, extraordinário. E através desse exemplo na vida do profeta Oséias, nós vemos exatamente como Deus age conosco, agiu com o seu povo e age conosco hoje também. Muitas vezes traímos o nosso Deus, vamos atrás de outros ídolos, como o povo foi. Ídolos não trata só de objetos feitos de metal ou de qualquer outro material que seja, não. Ídolo é tudo aquilo que assume o lugar de Deus na nossa vida. E quantas vezes a gente coloca outras coisas em primeiro lugar e deixa o nosso Deus e Pai celestial de lado. E aí vem Deus e toma iniciativa e tenta chamar a nossa atenção, nos chamar de volta, está pronto a perdoar, está pronto a receber. E às vezes nós voltamos, nos arrependemos, mas daqui a pouco estamos caindo de novo. Mas esse é o quadro que a Bíblia apresenta de Deus, inclusive no Antigo Testamento. Por isso que eu mencionei inicialmente que muitos têm uma visão equivocada acerca de Deus e olham para o Antigo Testamento como sendo um Deus totalmente diferente do que ele realmente é. Deus de amor, compassivo, paciente, perdoador, restaurador, e está sempre pronto a nos receber de volta.
Lá em João capítulo 1, verso 18, o apóstolo João diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Foi Cristo que revelou mais plenamente quem Deus é. Cristo é a revelação plena do Pai. Lá em João, no capítulo 14, quando Filipe faz um pedido para Jesus, falando assim: Jesus, mostra-nos o Pai. E aí Jesus olha para Filipe e fala: quem vê a mim, vê o Pai. Então não existe essa discrepância, muito pelo contrário, é uma unidade perfeita entre o Pai e o Filho. E infelizmente, muitas pessoas não enxergam, não veem desta forma. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Mas será que Deus é Pai de todos? Aqui nós precisamos fazer uma diferença entre dois pontos, ou dois tipos, por assim dizer, de filiação. Primeiro, a filiação por meio da criação. Sim, por meio da criação, Deus é Pai de todos, porque todos fomos criados por Deus. Ele é a origem, Ele é a fonte de toda a vida, de toda criatura, de tudo que existe, vem dele. Então, nesse aspecto, nesse sentido, todos somos filhos de Deus por meio da criação. Mas, infelizmente, o pecado veio, entrou como intruso na nossa história, causou um abismo de separação entre nós e Deus. E há, então, a necessidade de uma reconciliação, de uma reaproximação por conta dessa distância, desse afastamento criado pelo pecado. E esta reaproximação, esta reconciliação só é possível por meio de Cristo. O apóstolo João diz lá no capítulo 1 que é por meio de Cristo, por meio do Verbo encarnado, lá no Evangelho de João, no primeiro capítulo, é que nós podemos ser chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. No nome de quem? No nome de Cristo. Pois a própria Bíblia diz que não há outro nome pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus Cristo. Então é por meio de Cristo que nós podemos ser chamados filhos de Deus por meio da redenção. Cristo é quem opera essa reconciliação. Cristo é que é a ponte sobre o abismo do pecado, nos permitindo, então, nos achegar ao Pai, nos reaproximar do Pai, nos reconciliar com Ele. É esse o quadro que a Bíblia apresenta para nós. Por isso vemos de maneira prática que quando aceitamos a Cristo, nós temos acesso a essa ponte. E aí o Pai envia o Espírito Santo que trabalha no nosso coração, molda o nosso caráter. E aí somos, então, capacitados, habilitados a, de maneira plena, com todas as letras, dizer Abba, Pai. Então, repito, todos são filhos pela criação, mas nem todos são filhos pela redenção, porque é necessário crer. Queridos, se tem um momento em que a Bíblia revela a Deus o Pai como um Deus que está sempre disposto a dar, a doar, inclusive de si mesmo, esse é a cruz. Como você pode ver aí no slide, a cruz nos propicia a mais profunda compreensão do caráter do Pai. Não existe argumento maior, não existe momento que revele mais acerca do quanto Deus está disposto a dar de si mesmo do que a cruz. Existem pelo menos 3 motivos, ou 3 momentos, por assim dizer, em que Deus dá para nós dádivas imensuráveis. Primeiro, por ocasião da criação, onde então recebemos a vida. Depois, lá em Belém, quando Deus doa de si mesmo ao enviar o seu Filho, a doar o seu Filho para vir aqui entre nós. Eu fico imaginando quanto o Pai deve ter sofrido ao ver o seu Filho deixando de lado o trono de glória, adoração e amor dos anjos, dos seres celestiais, para vir aqui nesse mundo sujo, escuro, afetado pelo pecado, se submeter ao ódio das criaturas por quem Cristo estava disposto a dar a vida. Nós não conseguimos sequer chegar perto de imaginar o quanto isso ocasionou, o quanto isso proporcionou de sofrimento para Deus. Além disso, temos também o Calvário, o ponto auge, onde
se já foi difícil, pelo que podemos imaginar, a separação do Filho em vida, quanto mais por ocasião da sua morte na cruz. O Pai e o Filho sofreram na mesma medida. Por isso que muitas vezes alguns têm uma visão equivocada acerca do Pai, achando que é diferente. Não. Ambos sofreram na mesma medida. Sofreram uma separação nunca antes experimentada na vida e na morte de Cristo no Calvário. Existe argumento maior do que esse de que Deus realmente nos ama? Existe alguma história de amor nesse mundo capaz de superar a história da cruz? Como mencionado lá em Hebreus, logo no início, capítulo 1, Deus, em outros momentos, falou-nos por meio dos profetas. Mas hoje, diz o autor de Hebreus, nos falou por meio do Filho. Jesus é a revelação mais plena do Pai. Por isso podemos conhecer sobre a natureza amorosa do Pai através dos atos de Cristo. Cristo fez tanta coisa boa para ajudar tanta gente. Deus alimentou multidões famintas, curou surdos, concedeu fala ao mudo, abriu os olhos de cegos, ressuscitou pessoas, curou leprosos, enfim, são muitos os milagres que Jesus realizou. Tantas pessoas que ele ajudou. E por fim, através de cada um desses atos, Jesus estava revelando quem o Pai é, e o amor, e o cuidado, e o zelo que o Pai tem para conosco. Lá em Lucas, no capítulo 15, nós temos 3 parábolas muito interessantes que nos ensinam preciosas lições acerca do amor do Pai, do valor que ele nos dá, da disposição que ele tem, de nos receber e de nos perdoar. Inclusive, lá nós temos a parábola da ovelha perdida, onde vemos que Deus é sempre quem toma a iniciativa. Como mencionei anteriormente, desde o Éden foi assim, o ser humano pecou, Deus vai lá, cadê vocês? Onde vocês estão? O que aconteceu? A iniciativa sempre é divina, e isso fica claro na parábola da ovelha perdida. De forma mais ampla, mais macro, a ovelha perdida também representa o nosso mundo, que não é mais do que uma poeira cósmica diante de um universo tão vasto, que a gente nem sequer tem noção do tamanho, da dimensão que ele tem. Mas mesmo assim, Deus faz questão de tomar iniciativa e ir atrás de resgatar o nosso planeta perdido para tê-lo de volta em seu redil. Nós temos também a outra parábola, que é a parábola da dracma. E nessa parábola da dracma nós vemos ali a ênfase no valor que Deus dá para nós, mesmo sendo ainda pecadores. Essa é a ênfase da segunda parábola, o valor com o qual Deus nos enxerga, o valor que ele dá para nós, mesmo sendo aí inimigos, mesmo estando afastado dele por conta do pecado. Por fim, a terceira parábola é do filho pródigo. É uma história também bastante conhecida e que mostra o amor imenso do pai, que de boa vontade recebe o filho de volta, corre para poder abraçar o filho, troca suas roupas, coloca lá o anel de volta no dedo dele na história, faz uma festa para comemorar, ou seja, restabelece ao filho a mesma posição que ele tinha quando saiu, e assim é que Deus age conosco. Ele perdoa mesmo as nossas transgressões e nos restabelece a condição que tínhamos antes quando estávamos na casa do Pai. E falando agora da maior promessa da Bíblia, que é a do retorno do Filho, o Pai sempre esteve intimamente envolvido e ansiando por esse acontecimento, do retorno prometido do Filho. Como diz lá em Apocalipse 6, por ocasião da vinda do Senhor, os ímpios vão falar, caiam sobre nós, vão clamar, as rochas, as montanhas caiam sobre nós e nos esconda da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, mencionando aqui de maneira especial o envolvimento do Pai também, o interesse e envolvimento do Pai na vinda do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus. Além disso, lá em Mateus 16, 27, temos também uma passagem onde Jesus fala, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai e com os seus anjos. Há outra passagem também onde Jesus diz, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Lá em Mateus 26, verso 64.
Então você vê aqui o interesse e envolvimento do pai em relação à promessa do retorno do filho. Certamente, com o coração ali anelante, ansioso para que isso aconteça, o pai antecipa, o advento de Jesus Cristo, quando os redimidos finalmente serão levados para o seu lar eterno. E aqui vem uma grande pergunta para a nossa reflexão. Como, diante de tudo isso, ainda podemos refutar um amor de tamanha grandeza e falhar em reconhecer esse Deus maravilhoso como nosso Pai? Na Bíblia nós temos um retrato completo e unificado do nosso Deus e Pai. O Antigo e Novo Testamento falam sobre o mesmo Deus. Como conversamos até aqui, soberano, justo, redentor de Israel, como diz lá no Antigo Testamento. E no Novo, Pai amoroso, que doa a si mesmo, entrega seu Filho. Existe uma unidade, as coisas se encaixam. É o mesmo Deus, é o mesmo caráter, é o mesmo perfil, o tempo todo trabalhando para nos salvar. Esse é o nosso Pai. Não hesite em chamá-lo assim. Esse é um Pai que te ama e está sempre disposto a te ajudar, sempre que você necessitar. É um único Deus, um único amor, insondável, imensurável, incomparável, que Ele tem para conosco. E um detalhe importante, Deus nos amou mesmo sendo seus inimigos, mesmo sendo pecadores, mesmo sabendo o que aconteceria com seu filho, ainda assim Ele foi até o fim para prover um meio de nos salvar. Isso não mexe contigo? Não fala ao seu coração? Alguém tão disposto a dar-se de si mesmo sabendo da nossa condição atual? Já se encaminhando aqui para o fim da nossa conversa, temos um lembrete muito importante aqui na parábola do filho pródigo. Nós vemos um Deus que quebra protocolos. Aquele pai, que na parábola contada por Jesus, ilustra o amor de Deus, a iniciativa dele para nos perdoar, nos receber de volta, nos redimir, nos resgatar. Aquele pai, ele não fica esperando o filho vir até ele. Ele corre até o filho, abraça o filho, dá aquelas ordens para que, enfim, façam festa para ele, para que comemorem o retorno do seu filho. E isso é o que importa. O meu filho voltou. É isso que importa para Deus. Talvez a gente fique pensando, poxa, mas eu já fui longe demais, ou eu erro demais. Será que Deus pode realmente perdoar aquilo que eu fiz, aquilo que eu pensei, aquilo que eu falei? E aqui na parábola do filho pródigo deixa muito claro, Deus está disposto a perdoar, e não só a perdoar, a restaurar, a restabelecer a posição que se tinha antes, quando se estava na casa do Pai. Não esqueça disso. Deus corre até nós, abre os braços e está pronto para nos receber de volta. Por fim, meus amigos, chegamos aqui ao momento do resumo da crença número 3. Então, depois de toda essa explanação, o que de fato está contido na declaração concisa ali dentre as 28 declarações, a declaração de número 3, acerca do que os adventistas creem sobre o Pai. Ou seja, o que a Bíblia revela sobre o Pai? Deus, o eterno Pai, é o Criador e originador, o mantenedor e o soberano de toda a criação. Ele é justo, santo, compassivo e clemente, tardio em irar-se e grande em constante amor e fidelidade. As qualidades e os poderes manifestos no Filho e no Espírito Santo também são os mesmos do Pai. Resumidamente, é isso que cremos, porque é isso que a Bíblia apresenta acerca do Pai para nós. E para nós pensarmos aqui no final, temos então duas perguntas. Como a profunda compreensão de que o Pai e Jesus compartilham a mesma exata natureza de amor altera a maneira como você se relaciona com Ele hoje? Alguma coisa mudou depois do que estudamos aqui em relação à sua visão, a sua maneira de se relacionar com o Pai? Como poderíamos refutar um amor de tamanha grandeza e falhar em reconhecê-lo como nosso Pai? Uma vez que entendemos tão grande amor que Ele tem por nós, o que esteve disposto a abrir mão, a doar de si mesmo para nós, não desistir, tomar a iniciativa, estar pronto a nos receber, abraçar e restaurar, redimir. Isso afeta, de alguma forma, o seu entendimento e te ajuda a realmente reconhecê-lo como Pai? Quão grande falha é nossa se não reconhecermos isso, não é verdade? Por fim, quero deixar um desafio prático aí, para que a gente possa pensar, refletir um pouco mais
essa questão de Deus o Pai e fazer algo prático nessa direção. Oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, dá uma olhadinha lá, logo no início do capítulo você vai encontrar a oração do Pai Nosso. Leia, faça essa oração, mas medite em cada palavra desta oração. Oração modelo que Jesus ensinou ali aos discípulos na época, quando eles justamente fizeram um pedido, ensina-nos a orar. Jesus então faz a oração do Pai Nosso. Faça isso, faça essa oração, pense em cada palavra, pois temos muito, mas muito mesmo que aprender com esta oração que Jesus deixou para nós como exemplo, como modelo. Que Deus te abençoe de maneira muito especial, que realmente você o veja como um pai de amor, que cuida de você, que se importa com você em cada momento da sua vida. Por isso eu quero então te convidar agora a fechar os seus olhos, se você puder, onde você estiver nesse momento, para fazermos aí uma oração. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua revelação especial, por meio da qual podemos conhecer mais ao Teu respeito. E aprendendo mais a Teu respeito, Senhor, não temos nenhuma outra reação, a não ser agradecer ao Senhor, louvar o Seu nome e reconhecer que sim, o Senhor é um Deus de amor, um Deus que cuida de nós, que se preocupa, que age na nossa história, nos mínimos detalhes, para nos salvar. Pai querido, que assim seja com cada um de nós, que possamos enxergar o Deus compassivo, misericordioso, disposto a nos abraçar e receber de volta que o Senhor é. Que a revelação das Escrituras acerca do Teu caráter nos motivem a cada dia mais a buscar um relacionamento mais forte, mais intenso, mais íntimo com o Senhor. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, meus amigos, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, então, onde falaremos sobre a crença número 4, sobre o Filho.